Pessoal, a partir de agora nós vamos começar as aulas relativas à quinzena do dia 30, a partir do dia 30 de abril. Eu passei para vocês no sistema do AVA, da Unesc, o conteúdo para essa quinzena, para essas 2 semanas. E o primeiro conteúdo que eu passei é exatamente a regra da vedação de acumulação de cargos, funções e empregos públicos. Pessoal, qual que é a regra no serviço público? Um servidor, uma pessoa, só pode ocupar um único cargo, emprego ou função. Essa é a regra. Uma pessoa, um cargo. Portanto, de regra, uma única pessoa não pode ocupar 2 cargos públicos. Tá certo? Entretanto, o inciso 16 da Constituição, do artigo 37 da Constituição Federal, estabelece exceções a esta regra. Existem situações em que uma pessoa pode ocupar 2 cargos públicos. Quais são essas exceções? Primeiro, 2 cargos públicos de professor. Então, uma pessoa pode, por exemplo, ocupar um cargo público de professor da rede municipal de ensino e ocupar um outro cargo público de professor da rede estadual, por exemplo, desde que haja compatibilidade de horários, que os horários sejam compatíveis, obviamente. Primeira exceção. Segunda exceção, um cargo de professor com outro técnico ou científico. Então, se um cargo é técnico ou científico, ele pode ser cumulado com um cargo de professor. Por exemplo, no meu caso, o defensor público é um cargo técnico, um cargo científico, regulamentado em lei. Nada impede que uma pessoa ocupe o cargo de defensor público e um outro cargo de professor, cargo público de professor, havendo compatibilidade de horários, tá certo? E a última exceção do inciso 16 é a possibilidade de uma única pessoa ocupar 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, 2 cargos públicos de médico, um cargo público de médico, um de fisioterapeuta. É possível. Essas são as 3 exceções do inciso 16 do artigo 37, ok? O inciso 17 do artigo 37 vai dizer que essa proibição de acumular se estende a empregos, funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Ou seja, esta regra da inacumulabilidade de cargos públicos e suas respectivas exceções se aplicam a toda a administração pública direta e a toda a administração pública indireta, independentemente se lá na administração pública indireta se tratar de pessoas jurídicas de direito público, como é o caso de autarquias e fundações públicas, ou se tratar de pessoas jurídicas de direito privado, como é o caso das empresas públicas e sociedades de economia mista. Aplicam-se as mesmas regras, é a previsão do inciso 16. O texto constitucional, em outras situações, em outros dispositivos, traz outras exceções. Por exemplo, artigo 38, inciso 3 especificamente, permite ao servidor público desempenhar o mandato eletivo de vereador, cumular as 2 funções concomitantemente, desde que haja compatibilidade de horário. Então, se houver compatibilidade de horário, nada impede que o servidor público efetivo, disputando eleição para vereador, ganhando eleição, tomando posse, nada impede que ele atue como vereador e atue como servidor público, tá certo? É a previsão no inciso 3 do artigo 38. Também nós temos a permissão para juízes exercerem o magistério, artigo 95, parágrafo único, a permissão para os membros do Ministério Público também exercer o magistério, artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2, a linha D. E também a permissão de acumulação para os profissionais de saúde das Forças Armadas, na forma da lei, e com prevalência da atividade militar, artigo 142, parágrafo 3º, inciso 2, 3, 8º, com redação dada pela Emenda Constitucional 77 de 2014. Muito bem. Já partindo para o encerramento desse pequeno vídeo, outros 2 dispositivos devem ser mencionados aqui. Primeiro,
o parágrafo 10º do artigo 37, que vai dizer assim: é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. Primeira regra, então. Então, quem já é servidor público aposentado e recebe proventos dessa aposentadoria, do seu cargo em que ele é aposentado, não pode cumular com outro cargo público que ele não é aposentado e que esteja trabalhando. Só que tem exceção. Então a regra é que ele não pode acumular. Ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição. Ou seja, ressalvada aquelas hipóteses do inciso 16. Ou seja, se ele, por exemplo, ele é aposentado num cargo de professor, nada impede que ele receba o provento dessa aposentadoria e também cumule com um cargo de professor na ativa e receba o vencimento desse, trabalhando como professor da rede pública. Porque é a exceção lá do inciso 16. Também nada impede que uma mesma pessoa, por exemplo, aposentada num cargo científico ou técnico, recebendo proventos desse cargo, dessa aposentadoria, possa ocupar um cargo de professor, aí na ativa. Nada impede também. E também nada impede, por final, que uma pessoa aposentada no cargo de profissional da saúde, de médico, um cargo público de médico, recebendo proventos desse cargo público, ocupe um cargo público também de médico, tá certo? Nada impediria também, é exceção. E também ressalvados os cargos acumuláveis na forma dessa Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Vale dizer, alguém que é aposentado e receba proventos dessa sua aposentadoria de um cargo público pode também ainda ocupar um mandato eletivo, pode ocupar um cargo em comissão, tá certo? São essas as exceções trazidas na Constituição Federal. Por fim, o parágrafo 6º do artigo 40 complementa a vedação, proibindo a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime próprio de previdência dos servidores públicos. Ou seja, se uma pessoa ocupava 2 cargos públicos, né? Se ela foi aposentada por 2 cargos públicos, de regra, ela não pode receber 2 aposentadorias, certo? Do cargo público, dos cargos públicos, pelo regime de previdência próprio. A não ser que os cargos públicos pelos quais ele se aposentou estejam naquelas exceções do inciso 16. 2 cargos públicos de professor. Se ele aposentou nos 2 cargos públicos de professor, nada impede que ele receba os proventos dos 2 cargos públicos de professor. Eu acho que é isso, pessoal. Qualquer dúvida, por favor, vocês entram em contato comigo lá no chat, disponibilizado no sistema do AVA. Tá certo? Vamos aguardar o próximo vídeo.